E essa é o episódio 2 da primeira parte do módulo um, conhecendo seu perfil de investidor. Normalmente, se você já teve algum contato com a corretora, normalmente tem um questionário, um quiz, em que eles questionam qual é o seu perfil de investidor. Então, eles fazem um questionário e eles identificam o seu perfil. E o que seria o perfil de investidor? O perfil de investidor, ele seria a capacidade com que você pode tolerar o risco, né? O seu nível de risco, o quanto você está disposto a arriscar para buscar retornos maiores. Ele é fundamental para a escolha dos investimentos mais adequados aos objetivos e expectativas. E por que ele é importante? Ele é importante para você evitar frustrações e definir decisões que podem ser precipitadas ou não. Então ele vai dizer o que é que você vai fazer e o que é que você não vai fazer, porque muitas vezes no mercado financeiro é muito importante você saber não fazer nada. Não fazer nada, não colocar o seu dinheiro para investir, porque todo investimento ele apresenta um risco. Ah, por mais seguro que ele seja, por mais seguro que você diga que ele seja, existe um risco. Até mesmo o governo brasileiro tem risco, né? A gente sabe disso. Por exemplo, por que os juros no Brasil são maiores que os juros nos Estados Unidos? É porque os Estados Unidos apresentam um risco menor do que o do Brasil. É mais seguro investir nos Estados Unidos, isso é óbvio, do que investir no Brasil. Então, assim, existe o risco, existe. Você pode ter um governo que tenta um golpe, você pode ter uma ditadura, pode ter uma guerra do nada, pode ter uma doença. Então, existe esse risco. E conhecer esse risco, conhecer o seu perfil, vai evitar essa frustração e vai evitar que você tome decisões precipitadas. Investir em algo que não se alinha ao seu perfil pode gerar ansiedade e perdas desnecessárias. Esse perfil está muito relacionado à capacidade de tomada de decisão, né? E a capacidade de tomada de decisão está muito relacionada ao seu conhecimento. Então, você não deve investir em algo que você não conhece. É muito interessante que você invista somente no que você conhece e conhece bem, que você estudou e estudou bem, que você consumiu conteúdo e consumiu conteúdo bem, que você falou com colegas, amigos e eles conhecem esse investimento bem, para que você evite aí uma situação que não é favorável para você. Então você tem um perfil em conservador, que prioriza a segurança, a preservação do capital, busca retornos mais estáveis, mais previsíveis, que você consegue fazer um planejamento bem simples, tem um horizonte de eventos de médio prazo ou longo prazo e não tolera perdas significativas. Os produtos adequados são Tesouro Direto, Selic, CDBs, que são os certificados de depósito bancários, LCIs e LCAs, que são as letras de crédito imobiliário e do agronegócio, fundos de renda fixa de baixo risco. Você tem um investidor moderado, que busca um equilíbrio entre segurança e rentabilidade, aceita correr riscos moderados para obter retornos maiores, e você tem um investimento aí de médio a longo prazo. Tolera pequenas flutuações no valor dos investimentos. Você tem os produtos adequados, que são Tesouro Direto, Prefixado e PCA+, CDBs, LCIs e LCAs com prazos mais longos, fundos multimercados, fundos de ações, pequena parte da carteira e fundos imobiliários. Esse aqui é bem comum. E você tem investidor arrojado, que eu não aconselho, né? Assim, eu acho muito. Só se você for muito experiente, tiver assim 20 anos de experiência, né, tiver muito conhecimento, né, é um perfil que você vai ter retornos mais altos, só que você ter, pode ter perdas mais altas. Aceita correr riscos significativos,
que não é interessante e está disposto a tolerar grandes flutuações e até perdas no curto prazo. Geralmente tem um horizonte de evento de longo prazo, né? Você foca mais no longo prazo, porque já que você vai perder no curto prazo, no longo você vai ganhar, né? Produtos adequados, ações com carteira, um maior percentual da carteira, né? Criptomoedas. Criptomoedas fica a seu critério, né? Considerar algumas criptomoedas como criptoativos, né? Mas aí você teria o Bitcoin e o resto. Porque o Bitcoin, quando tratado da maneira correta, ele é uma reserva de valor que só você tem acesso, né? Principalmente em uma carteira fria, a senha fica na sua cabeça e não tem ninguém que tire. A não ser que eles bolem um sistema, né, que consiga invadir seu cérebro. Derivativos, opções e futuros. Aí entra aqui aquele pessoal que defende muito o day trade, né? Porque assim, a gente sabe que, segundo pesquisas da FGV, se eu não me engano, e alguns institutos de pesquisa lá dos Estados Unidos, institutos ou universidades, agora eu não lembro mais, mas teve pesquisa lá nos Estados Unidos também que calculou que você tem aí 2%. Aqui no Brasil foi 4%, né? De pessoas que ganham dinheiro com day trade, mas por conta das notícias políticas. Eu acredito que seja por isso, né? Porque nos Estados Unidos foi 1% das pessoas conseguiram ganhar dinheiro com day trade. Então, eu acredito que esses 1% devem, menos de 1% no caso, devem ser as pessoas que utilizam softwares avançados ou que têm estratégias que não são conhecidas, ou até mesmo aquelas pessoas que têm acesso a HFTs. Então você também aí tem os fundos de ações, fundos multimercados de alta volatilidade. Aí no day trade entra isso também, né? A alta volatilidade, porque o problema do day trade é justamente isso, que você tem um risco-retorno muito diferenciado. A gente vai ver isso. Porque no day trade você basicamente ganha 1 para 1, então não vale a pena. O ideal é que você ganhe 5, você ganha 5, perde 1, porque aí você tem uma margem para de número de operações que podem dar errado. Day trade, se não der errado, deu certo. Se não der certo, deu errado. Então você fica muito nisso, né? E como você vai acertar a minoria das operações, você vai ficar muito vulnerável. Investimentos em startups e empresas de alto crescimento. Como descobrir o seu perfil? Como eu já disse, na maior parte das corretoras, você vai ter aí um questionário. Normalmente a corretora vai fazer um questionário para avaliar o seu conhecimento, sua experiência, os objetivos e a tolerância ao risco, para ajudar a determinar se você é conservador, moderado ou arrojado. Fatores que influenciam idade, fase da vida, situação financeira atual e patrimônio, conhecimento sobre o mercado financeiro, horizonte de tempo para os seus objetivos, disposição para lidar com perdas. Voltando. O mercado financeiro brasileiro é um ambiente onde ocorrem as negociações de produtos e serviços financeiros. Ele conecta quem precisa de dinheiro, tomadores, com quem tem dinheiro para investir, investidores. O mercado financeiro é essencial para o desenvolvimento econômico do país. É por isso que é ruim quando as pessoas criticam o mercado financeiro, criticam o mercado, dizem que o mercado não está respondendo aos anseios do governo, né? Quando na verdade é o governo que cobra imposto e consegue aí exercer uma influência positiva ou muitas vezes negativa. Permite que as empresas captem recursos para crescer e gerar emprego, apesar dessa capilaridade do mercado financeiro não ser muito boa no norte e no nordeste, mas isso tende a diminuir com o aumento da informação distribuída e descentralizada. Tem muitas empresas brasileiras no nordeste, no norte, que não estão no mercado de ações, né, que deveriam estar e que poderiam captar recursos e crescer e gerar mais empregos. E o mercado financeiro ele também oferece oportunidades para indivíduos e instituições investirem e multiplicarem o capital.
Quem são os participantes do mercado financeiro? Você tem investidores, que podem ser pessoas comuns, como eu, você, jurídicas, né, que aplicam seus recursos. Pode ser individuais, institucionais, como fundos de pensões seguradoras, ou estrangeiros. No mercado financeiro, você também tem os intermediários financeiros, que são os bancos, corretoras, distribuidoras, que fazem essa ponte entre os investidores e os emissores. E você tem os emissores, que são empresas, governos, instituições que buscam captar recursos, emitindo títulos, ações, títulos públicos, debentures, debentures. Reguladores e fiscalizadores, órgãos que garantem o bom financiamento e a segurança do mercado. Aí fica a seu critério dizer se esses órgãos realmente têm toda esse bom funcionamento e essa segurança, né? Que é o Bacen, a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Porque vai muito da credibilidade. Todo banco, toda corretora, né? toda, toda empresa que atua como a B3 atua, né? Ele vai se basear muito na credibilidade. Então, assim, realmente seria necessário você ter um órgão central do governo? Eu acredito que não, né? Você poderia ter diversos órgãos, né, distribuídos e descentralizados, atuando ali sobre a prerrogativa de que um tem mais credibilidade, logo ele vai atrair mais clientes do que os outros. Mas aí fica a seu critério. Mas é bom entender, você tem os órgãos reguladores e fiscalizadores e você tem que obedecer às regras desses órgãos para que você tenha uma segurança dentro do mercado, né? Que é o Banco Central e a CVM. Aí você tem bancos e instituições financeiras. Você tem bancos comerciais, que oferecem serviços bancários tradicionais, contas e empréstimos e outras coisas, né? Conta poupança. Aí você tem acesso a transferência, a Pix, todo o serviço que você tem de serviço bancário. E eles podem te oferecer produtos de investimentos básicos. E você tem bancos de investimentos especializados em operações de mercado de capitais, atuam em fusões e aquisições e emissão de ações e títulos. E você tem outras instituições, que são gestoras de recursos, seguradoras, fundos de pensão, que administram grandes volumes de capital e investem em diversos ativos. Você tem as corretoras de valores e as distribuidoras, que são intermediárias entre o investidor e a bolsa de valores, no caso do Brasil a B3, executam ordens de compra e venda de ativos, oferecem plataformas de investimentos e assessoria, distribuidora de títulos e valores mobiliários, e que podem atuar como corretoras e também distribuir títulos próprios ou de terceiros. Oferece uma gama mais ampla de produtos de investimentos. Aí, como é que você vai escolher? Taxas e custos, plataformas, ferramentas, atendimento, reputação e segurança. Então essa é uma questão mais subjetiva. O que é que você vai escolher, né? Você pode ter uma corretora que oferece uma plataforma de investimento como a Nelogica, né? O Profit, de graça, e outra corretora que exige que você faça tantas operações com RPL ativo. Tem corretoras que oferecem ferramentas específicas, ferramentas que somente aquela corretora tem, né? Então fica a seu critério. Você tem várias corretoras aí no Brasil. Você tem a XP, você tem a Clear, você tem a Rico, você tem a Toro. Aí você tem várias corretoras, né? Bolsa de valores. Você tem a B3, que é Brasil Bolsa Balcão. É a bolsa de valores oficial do Brasil. Centraliza as negociações de ações, derivativos, títulos de renda fixa e commodities. É uma das maiores bolsas da América Latina. Funcionamento e importância. Permite que empresas captem recursos através da emissão de ações. Oferece um ambiente seguro e regulado para investidores negociarem ativos. Refletem a saúde econômica do país e o desempenho das empresas. Você tem os órgãos reguladores, que atuam aí para criar. Basicamente é para criar as regras do jogo, né? Então você tem regras que você tem que seguir e que se você não seguir você pode ser penalizado.
Você tem um Conselho Monetário Nacional, CMN, que é o órgão máximo do sistema financeiro nacional, define as diretrizes da política monetária, credícia e cambial. Deixa eu olhar a hora. Banco Central do Brasil, que é o Bacen, que é um executor das políticas definidas pelo CMN, controla a inflação, emite moeda e supervisiona o serviço e o sistema financeiro. Comissão de Valores Imobiliários, CVM, né? Fiscaliza e regula o mercado imobiliário de ações e fundos, e protege os investidores e garante a transparência do mercado. Bom, aí agora a gente vai falar um pouco sobre, vamos falar um pouco sobre, né? Renda fixa e renda variável. A renda fixa, como o próprio nome diz, ela vai ter uma rentabilidade previsível. Então, todo semestre ou todo ano você vai ter um retorno financeiro conhecido. 10% ao semestre, que já seria um absurdo, né? 5% ao semestre, 6% ao semestre, 10% ao ano, 12% ao ano. Então, é um exemplo, né? Você tem uma previsibilidade maior do que você vai ter na sua aplicação. Você tem um menor risco, ideal para objetivos de curto e médio prazo. E por que é curto e médio prazo? É porque você não precisa esperar, né? Um ano ali, você coloca um ano, você já sabe que você vai, no final do ano, você vai ter um dinheiro retornado, né? Você vai ter um retorno ali. Aqui a gente considera que você pode investir em empresa também, né? Ter um retorno financeiro maior. A gente vai ver isso lá em fluxo de caixa. CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto e debentures. E você tem a renda variável, que é uma renda que não é garantida e pode flutuar bastante. Ela tem um maior risco, mas com potencial de retorno mais elevados. Você tem ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, ETF e criptomoedas. Aí nesse caso também entra ali a questão do day trade, né? Que algumas pessoas consideram day trade renda variável, eu considero day trade como aposta, não gosto. Então assim, é um risco muito alto e não deve ser feito. Relação de risco e retorno. Conceito fundamental. Opa, bati aqui no microfone. Em investimento, você tem um risco e um retorno. Então você vai ter um retorno positivo ou negativo. E você tem um risco. É o risco de você perder. E o retorno é o ganho, né, que você vai ter. Então, se você busca retorno maior, é necessário você aceitar um risco mais elevado. Porém, para diferentes retornos, então você tem um retorno de 20% em uma determinada ação e você tem um retorno de 20% em um outro. Vamos supor que você tem um fundo de investimento que paga 20% ao ano. É uma suposição, tá? Isso não acontece normalmente. Mas vamos supor que você tem isso. E você tem uma determinada ação que você paga, que segundo o seu estudo, vai pagar 20% no ano. O que seria melhor? É aplicar ali no fundo. Por quê? Porque, em teoria, ele tem um risco menor do que a ação, porque é uma renda variável. Então, vamos supor que o governo brasileiro coloca ali o Tesouro Direto a 20%. Em tese, os 20% de Tesouro Direto seriam mais seguros do que os 20% na renda variável de ações. Então, quando você quer ter um retorno maior, você precisa saber escolher o seu investimento para você minimizar o risco. Não só isso. Não é que você sempre vai aceitar um risco elevado, mas você tem que criar uma estratégia, um planejamento para que você, mesmo em um risco mais elevado, consiga ter um controle melhor da sua perda, do que você vai perder, ok? Então, investimento de baixo risco geralmente oferece retorno menor, isso é verdade. Porém, você consegue, por meio de estratégias, de decisões, diminuir o seu risco e ter um investimento maior, não é?
mesmo em um determinado ativo que, em teoria, tem um risco muito grande, né? Não, mas não estou dizendo no caso day trade. Day trade você vai perder. Entendendo o risco. Você tem um risco de mercado, que é a flutuação de preço do ativo, risco de crédito, que é a inadimplência do emissor. Aí entra aqui quando você dá dinheiro para o governo, você compra a dívida do governo, e se o governo não pagar essa dívida? Porque a dívida brasileira, se eu não me engano, atualmente está em 70% do PIB, né? Então, assim, e a gente não vê um planejamento para diminuir essa dívida. Então, existe esse risco de inadimplência do emissor? Pode ser que sim, pode ser que não. Você tem um risco de liquidez, que é a dificuldade em vender o ativo rapidamente sem perdas. Então, supor que você compra uma ação sem liquidez e você quer vender ela num outro preço. Só que não tem vendedor, não tem comprador naquele preço, né? Tem poucos compradores e poucos vendedores. Então, é um ativo um pouco líquido. O que seria essa liquidez, né? Esse risco de liquidez? Vamos supor que você tem um balde de água e você tem um copo. Quando você coloca o copo dentro do balde de água, você consegue tirar a água facilmente. Vamos supor que você tem um balde com água e cimento, não é? E não tá duro ainda, tá mole, né? Quando você coloca o copo dentro do balde de água com cimento, fica mais difícil de tirar, é mais espesso. E quando você devolve a água com cimento para o balde de cimento, ainda fica cimento no seu copo. Fica sujo de cimento, né? Você não consegue passar um paninho e limpar. Então, é um ativo menos líquido. Enquanto que a água você pega, bota o copo dentro do balde da água e devolve. Então, é a dificuldade em você entrar e sair, né? Sem perdas. Porque quando você pega o copo e coloca ali dentro daquele líquido mais espesso, né? Quando você passa a enxada no cimento, o pedreiro lá, tá batendo a massa, né? Batendo a massa de cimento. Você vê que o cimento ele gruda no cabo da enxada. Se você pega a enxada e passa na água, a água ela gruda pouco. Rapidamente ela seca, rapidamente ela evapora. Então aquele cimento, ele fica uma parte dele no objeto, não é? Fica no copo. Então você vai ter perdas. Aí é que está o risco de liquidez. Aí você tem a liquidez e a diversificação. Liquidez, como eu disse, é a facilidade, a rapidez com que você consegue fazer um investimento ser convertido em dinheiro ou converter um em dinheiro no investimento. E ele é importante para você ter uma reserva de emergência e um objetivo de curto prazo. Por exemplo, poupança. Poupança tem alta liquidez, porque você tem a todo momento pessoas colocando e tirando dinheiro. Imóveis é baixa liquidez. Então, por exemplo, se você compra, bota seu dinheiro no Tesouro Direto, você consegue tirar. Agora, você compra uma casa, você consegue vender no mesmo dia? É difícil vender uma casa, né? Então, demora 6 meses, 8 meses para comprar uma casa e vender. Ou para comprar um terreno, construir uma casa e vender. Não é um estalar de dedos. Diversificação. Estratégia de distribuir seus investimentos em diferentes tipos de ativo. Porque você vai reduzir o risco da sua carteira. Então, metade da sua carteira é tesouro direto, 30% seria ali um CDB, né? E vamos supor 20% em ações que pagam bons dividendos. As ações é uma renda variável com mais alto risco. O tesouro direto é menor risco. O CDB é um risco médio. Então, vai do seu critério. É aquela questão, não coloque todos os ovos na mesma cesta, porque se você derrubar a cesta, vai tudo junto. E quais são os primeiros passos para você investir? Primeiro passo é você ter uma conta num banco e você abrir uma conta em uma corretora. Eu não vou indicar nenhuma corretora, não vou indicar nenhum investimento. Primeiro, aqui não é uma indicação de investimento, mas você pode pesquisar no YouTube, tem dezenas de corretoras, é muito simples, né? Você conseguir uma corretora de confiança e que se adeque às suas necessidades.
Aí você vai fazer nessa corretora, você vai botar seu nome, RG, CPF, endereço, e-mail, vai confirmar o e-mail, vai instalar o aplicativo, todas essas coisas, né? Aí, se você tiver dúvida, é só você perguntar, como abrir uma conta na corretora tal. Você bota lá, corretora XP, corretora Clear, corretora Rico, corretora Capital Investimentos, tem várias corretoras lá. E dentro dessa corretora, ela vai pedir para fazer um teste de perfil. E você vai responder seguindo a linha do que você acredita que é realmente ali o seu perfil. Então, se você tem experiência, se você já fez investimentos antes, normalmente é o questionário de cada corretora, né? Ela é essencial para alinhar os seus investimentos aos seus objetivos e sua tolerância a risco. Segundo, você vai criar uma reserva de emergência, por menor que ela seja, você vai começar o quanto antes a juntar algum dinheiro. Ah, mas eu só tenho 20 reais. Pô, se sobra 20 reais por mês, comece com 20 reais. Tenha um valor guardado para imprevisto, investimento de alta liquidez. Porque esse valor, mesmo que você gaste, ele vai soar como investimento. Porque vamos supor que surge um imprevisto. Em vez de você usar um empréstimo, um cartão, você usa o dinheiro que você tinha guardado. Então já é um investimento, porque você está deixando de pagar juros abusivos para os bancos, por exemplo. Então ter um dinheirinho guardado já é um investimento. Aí você vai começar a investir. Compra ali investimento de baixo risco, vai diversificando, compre conforme o seu conhecimento e o conforto, né? Vá adquirir conhecimento consumindo conteúdo, né, no YouTube, nas redes sociais. Entre nesse mundo de investimentos, né? Porque às vezes você está no mundo ali de memes completamente desfocado de algo útil. E tem tantos canais de investimento, tem tantas pessoas focadas em investimentos que você consegue, em vez de você ficar só assistindo meme, só assistindo entretenimento barato, você consegue assistir um entretenimento, mas que é útil. Porque tem muito canal de investimento aí para você assistir e adquirir conhecimento e ficar imerso nesse mundo no mercado financeiro. E aí fica aí os próximos modos que a gente vai ver, né? Nós vamos ver também juros simples, compostos aplicados, análise fundamentalista, análise técnica, teoria dos jogos, probabilidade estatística. Então, se você concluiu o primeiro passo, meus parabéns, né? Segundo, esse curso aqui nós não vamos fazer venda de estudo nem indicação de investimento. Todo tipo de análise ela vai ser genérica e com objetivo educacional apenas, né? De maneira gratuita e distribuída e descentralizada. Então, é isso.